para me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia, palavras de esperança. Eu sou João Batista. Hoje eu trago o tema confissão. Por que me confessar? Nós vamos usar daqui a pouquinho como tema, como direção, a leitura que está em Isaías 55, versículo de 6 a 8. Por que me confessar? Vamos meditar profundamente esse tema de hoje. Amados irmãos, o coração do homem, ele apresenta-se pesado e endurecido, né? E é preciso que Deus dê ao homem um coração novo. É promessa, inclusive, está no profeta Ezequiel, né, capítulo 36. E a conversão, ela é antes de tudo uma obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. No livro de Lamentações, capítulo 5, 21, diz assim: converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos, ou seja, é voltando-se para Deus que acontecerá uma transformação, uma conversão verdadeira. Deus nos dá, irmãos, a todo instante, a força de começar de novo. Se é uma das características que o povo de Deus tem é essa, recomeçar. Começar de novo, buscar uma vida nova, buscar um recomeço, buscar uma transformação. Isso é uma característica do povo de Deus, um povo que não desiste. E diante do pecado, diante dos erros, também é assim. Nós não podemos desistir, nós precisamos de recomeçar a cada dia. Eu errei ontem, então hoje eu vou lutar para não errar. Hoje eu vou lutar para estar cada vez mais perto de Deus. E talvez esse seja o segredo para vencer o pecado. Ser mais próximo de Deus e estar cada dia caminhando mais para a direção de Deus. Então Ele sempre nos dá a força de recomeçar. E é descobrindo a grandeza do amor de Deus, irmãos, que o nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado. E começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado de ser separado dele. Então o coração humano, ele se converte olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Então essa primeira reflexão ela é baseada aí no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1432. O coração humano se converte olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. E quando eu olho para o Cristo na cruz, como eu estou olhando aqui agora na minha frente, eu entendo que este coração que foi transpassado foi por amor a mim e a você. E deste coração jorrou sangue e água. Do coração de Cristo vem ao nosso encontro a misericórdia. Então o pecado é uma palavra, é um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Preste atenção nisso aqui, que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, vai dizer: o pecado é uma palavra, é um ato, é um desejo contrário à lei eterna. É uma falta contra a razão, é uma falta contra a verdade, contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Olha quanta coisa grave é o pecado, hein? Um ato, um desejo contrário à lei eterna. Então, toda vez que eu vou contra os mandamentos, eu estou cometendo um pecado grave. Ah, João, o que é pecado grave e pecado venial? Preocupa não, nós vamos explicando durante as próximas meditações, né? Então, por esse motivo, irmãos, a conversão traz ao mesmo tempo o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja.
E é isto que o sacramento da penitência e da reconciliação exprime e realiza liturgicamente. É o recomeço. Confessar o pecado é o filho pródigo voltando para os braços do Pai e gritando: Pai, misericórdia, eu pequei e eu peço perdão. A confissão dos pecados graves e dos pecados veniais. Como que isso deve acontecer na nossa vida? Vamos à explicação de um por um, né? Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja, antes de tudo para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1446. Muito importante isso. Comete-se um pecado grave, ó a explicação, quando, mesmo conhecendo a lei de Deus, os mandamentos, se pratica uma ação voluntariamente contra as normas prescritas nos 10 mandamentos. Eu sei que desejar, cobiçar as coisas do outro, desejar as coisas alheias, as coisas do irmão, é pecado, e mesmo assim eu continuo desejando. Eu queria tanto aquele carro, eu queria tanto aquela casa, e eu fico tendo a inveja, eu fico tendo tantos outros sentimentos negativos, mesmo sabendo que isso é pecado, eu faço. Isso é um pecado grave. Desejar o homem, a mulher do próximo, queria tanto aquela mulher para mim, e começar a ter pensamentos, atos pecaminosos na mente, pecado grave. Então eu estou citando já exemplos para vocês entenderem. Eu sei que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e de repente eu começo a colocar um monte de ídolos na minha vida, substituindo Deus, colocando Deus em segundo plano. Isso é pecado grave. Então, comete-se um pecado grave quando mesmo conhecendo a lei de Deus, se pratica uma ação voluntária contra as normas prescritas nos 10 mandamentos. Então, isso é pecado grave. O pecado mortal, irmãos, ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Eu dizia há pouco tempo atrás, numa pregação que eu fazia, que muitas das vezes, irmãos, nós estamos perdendo o céu por conta daquilo que é passageiro, momentâneo. A humanidade, o povo de hoje, eles querem muito mais o momentâneo do que o eterno, o definitivo. Já imaginou se nós, por conta de coisas passageiras e terrenas, nós perdermos o céu? Você já parou para pensar nisso? Que coisa triste. Por conta de um prazer momentâneo. Exemplo, quantas pessoas que não se converterem poderão perder o céu por conta de um prazer momentâneo, de um adultério. O prazer falou mais alto, a vontade falou mais alta, esqueceu do compromisso que havia feito com Deus um dia e acabou num momento de fraqueza, de cilada diabólica, caindo no pecado do adultério. E tem muita gente que o adultério se tornou piadinha. Para muitos, o adultério simplesmente é algo, entre aspas, que todo homem faz. Desculpa o que eu vou dizer aqui agora, todo homem sem vergonha na cara, tá bom? Esse negócio de todo homem faz, porque o outro fez. Não, você não é o outro. Você é alguém que tem que ter dignidade, respeito, tanto você homem como você mulher. Porque se isso fosse um pecado exclusivo dos homens, eu ia falar somente dos homens, mas hoje, infelizmente, se tornou um pecado que tantas mulheres também têm cometido.
porque tem faltado um pouco mais de empenho, de força, de luta pelo seu sacramento do matrimônio. Pecado grave, que se não houver arrependimento sincero e verdadeiro, poderá não alcançar o céu, poderá perder a eternidade junto de Deus. Porque cometeu um pecado grave, ainda tem uns que não têm a humildade de bater no peito e falar: eu errei. Padre, eu pequei, confesso a Deus diante do Senhor que eu pequei. Pede perdão, reconcilia também com seu esposo, com sua esposa e recomeça. O que não pode é continuar carregando esse pecado tão grave dentro da sua alma. Então eu vou ter que tocar nesses assuntos aqui, gente. Não vai agradar muita gente, não. Por que eu tenho que me confessar? Porque eu sou um pecador. Por que eu tenho que pedir perdão? Porque eu errei. Se eu tive a coragem de pecar, eu tenho que ter a coragem de confessar. É por isso que se confessa. Eu tenho que olhar para mim e falar: meu Deus, como eu fiz algo errado. E aí eu preciso realmente buscar o sacramento da reconciliação. Comete-se um pecado grave quando, mesmo conhecendo a lei de Deus, se pratica uma ação voluntária contra as normas prescritas nos 10 mandamentos. Eu errei, eu pequei e eu preciso do perdão que vem de Deus. Então, irmão, o pecado mortal, ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Pecado mortal, ele desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior, que são as coisas passageiras dessa terra. Então, o pecado mortal atacando em nós o princípio vital que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Está lá no Catecismo da Igreja Católica também, né? Já li aqui parágrafo 1855, 1856 e agora estou lendo e meditando o parágrafo 1456. Os penitentes devem na confissão enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência depois de examinar seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos. Então, tem pecado que é tão grave que parece que nós temos medo de contar ele até para Deus, né? Bobeira, né? Porque Deus sabe que eu cometi. João, se Deus sabe que eu cometi um pecado, por que eu tenho que confessar? Porque a confissão é a tomada de consciência sua. Eu pequei. Deus sabe tudo, gente. Deus sabe todos os nossos pecados. A confissão é a tomada de consciência. Eu pequei e vou lutar para não mais pecar. Isso é a confissão. Deus já sabe todas as faltas suas e minhas. Ele sabe tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas fragilidades. Sim, Ele sabe. Então eu me confesso não é para contar um segredo para Deus ou para o padre. Eu me confesso para colocar diante de Deus o meu arrependimento e o meu propósito para mudar de vida e ter uma vida nova a partir dali, né? Então todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar fielmente seus pecados graves pelo menos uma vez por ano. Ai, João, essa palavra obrigado me dá um sentido. Não é obrigado no sentido de você vai ou você vai preso, não, né? Não, é obrigação no sentido de compromisso. Depois que eu atinjo ali a idade da maturidade, que eu fiz a primeira Eucaristia, que eu já começo a entender um pouquinho do que é certo, do que é errado,
A igreja, você que é católico, que está me acompanhando agora, a igreja nos leva a uma necessidade de viver a confissão pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. É o mínimo que a igreja nos orienta. Eu gosto de me confessar particularmente 3, 4 vezes por ano. Tinha que ser mais, mas tento conciliar aí de 3 em 3 meses, fazer uma boa confissão e continuar a vida, viver um recomeço a cada vez que eu posso me confessar. Então, aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, ele não deve receber a Sagrada Comunhão. Olha que outro assunto importante, gente. Aquele que tem consciência que cometeu um pecado grave, mortal, não deve receber a comunhão. Mesmo que esteja profundamente contrito, arrependido, sem receber previamente a absolvição do sacramento da confissão, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. Cometeu um pecado grave, você tem consciência que você cometeu um pecado grave. Atenção, jovens que estão me ouvindo. Pecaram contra a castidade, né? Aí o namorado, a namorada vai à missa, vai confessar, vai comungar, segundo a orientação da igreja. Não, porque estão em pecado grave. E o certo é o quê? Se confessar. Ai, João, mas você entrou numa situação delicada. Eu falei, é delicada mesmo, ninguém tem coragem de falar essas coisas hoje. Nem pai, nem mãe tem coragem de falar com o filho. Não é assim que funciona, não. Cometeu um pecado grave, eu estou citando um aqui, ó. Estou citando um dos 10. Não é invenção minha, não pecar contra a castidade. Cometeu o pecado contra a castidade, qual que é a atitude nobre que tem que ser feita? Vai para o confessionário e confessa. Conta, eu errei, eu pequei, não podia. Depois que fizer a boa confissão, volte a comungar novamente e lute para não cometer o pecado contra a castidade de novo. Porque talvez, amados irmãos, como diz a palavra, quem comunga em estado de pecado grave, ao invés de estar simplesmente comungando, pode estar comungando a própria condenação. Então eu preciso explicar isso aqui com detalhes, com clareza. Eu não concordo. Meu filho, se você não concorda, você discorda dos mandamentos, não é de mim não. Eu estou apenas explicando de forma clara. E eu sei que esse assunto não vai agradar muita gente, então se prepara aí na próxima semana, nos próximos dias, para ficar contrariado. Se você vai ouvir as palavras de esperança, você vai ouvir algo que vai te levar à conversão. Porque se não for para pregar com clareza, eu não vou pregar, né? Então vamos pensar sobre isso. E aí sim, agora eu trago a leitura de Isaías. Olha o que a palavra de Isaías diz. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor, já que ele se deixe encontrar. Invocai-o, já que ele está perto. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus que perdoa generosamente. Não importa o pecado que Deus não perdoa é o pecado que não se confessa. Quando há uma confissão verdadeira, haverá também o perdão verdadeiro. Só que é preciso então uma luta para não cair de novo. João, se eu confessar e cair novamente, confesse de novo. Deus estará sempre pronto a te perdoar. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? O meu irmão que pecou contra mim? Não, 70 vezes 7. Gente, se entre nós temos que perdoar sempre, porque é isso que a palavra está dizendo, já imaginou Deus? Deus estará sempre pronto a perdoar um coração arrependido. Lâmpada para meus pés, para os meus passos, é a tua palavra, e é luz do meu caminho, já diz o Salmo 118, versículo 105. Agora, João, e o pecado venial? Pecado venial, pecado ou falta leve,
mesmo não rompendo a comunhão com Deus, enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral, merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1863. Então o pecado leve, aquilo que às vezes eu faço até mesmo sem perceber, sem intenção, sem maldade alguma no coração, se ele não houver como que eu posso dizer aqui, se não houver um olhar sobre ele, ele pode hoje ser leve, amanhã pode se tornar grave. Colega de trabalho começa com uma brincadeirinha ali com a amiga, né, com a colega de trabalho. Fala uma coisinha hoje, dá uma risadinha, brinca uma coisinha e tal, e de repente aquilo vai aprofundando, de repente se torna um pecado grave, pelo ato que pode ser cometido lá na frente. Então cuidado. Lembra aquela frase boba que eu de vez em quando trago aqui, que eu digo assim, olha, a melhor forma de resolver um problema é evitá-lo? Então tem coisa que você tem que evitar hoje para não sofrer amanhã, tá? Pense nisso. Por isso a igreja vivamente recomenda a confissão frequente desses pecados cotidianos, pecadinhos de estimação, né? A confissão regular dos pecados veniais ajuda-nos a formar nossa consciência, a lutar contra nossas más inclinações, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente por meio desse sacramento o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele é misericordioso. Mesmo se a igreja não nos obriga à confissão frequente, a negligência em recorrer a ela é pelo menos uma imperfeição e pode tornar-se até um pecado, pois a confissão frequente é o único meio para o cristão evitar o pecado grave. Santo Afonso de Ligório. A recusa de confessar-se frequentemente é considerada uma culpa grave. Você ouviu isso? A recusa, o ato de não querer se confessar frequentemente é considerado uma culpa grave. Permanecer nessa condição voluntariamente é uma culpa grave contra a prudência e contra a caridade devida a Deus e a si mesmo. Então, o correto é se confessar sempre que possível. Tem muito assunto ainda para ser falado sobre confissão. Eu vou trazer nos próximos capítulos, nos próximos dias, mais assuntos pertinentes que eu tenho certeza que vão nos ajudar cada vez mais nessa luta para buscar o céu. Por hoje eu termino rezando com muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.